RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Tá valendo! Tá no ar o RDC Esporte desta sexta-feira, dia 5/6/2020. 5/6, gente do céu, tá passando muito rápido o ano de 2020 e infelizmente ainda estamos em meio à pandemia e sem a previsão do retorno do futebol brasileiro, ou principalmente do futebol gaúcho, porque sim, o campeonato estadual vai continuar ainda este ano. Hoje, para ser educado aqui na RDC TV, onde estamos ao vivo em todas as plataformas digitais e também nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, vou começar com as damas, Ribeiro Neto. Marina Stout, obrigado por vir, que honra e que demora, hein? Tu não ia deixar passar, né? É uma honra estar aqui, tu sabe que eu sou uma adoradora da RDC, que sempre abre esse espaço pra gente aqui, então eu tô muito feliz de poder participar, mesmo de casa, pra gente falar bastante sobre futebol. Ribeiro Neto e as verdades da bola, as verdades da vida e também agora o Ribeiro Neto fazendo consultoria de looks, né, Ribeiro Neto? Que é consultoria de looks? Que é isso? Desculpa. Está criando tendências. Ontem era touca, hoje esse cachecol maravilhoso. Não é um cachecol. Isso aqui é uma blusa norueguesa, entendeu? Que eu comprei na Holanda uma vez que eu fui. E eu digo, pô, isso aqui se identifica comigo, né? Então, mas evidentemente que eu sou uma pessoa fashion, né? E isso as pessoas já sabem. E eu não, de novo, né? O Caju é de prova, tá aí. Eu não tenho culpa de ser lindo. Desculpa, isso é da natureza. Deus me fez assim. Não posso fazer nada. Ó, o presidente pediu chave do carro, tá dentro do carro. Caju, bom dia, Caju, bem-vindo, cara. Bom dia a todos. Aí é um prazer estar participando aí do programa aí da RDC TV, mais uma vez, né? E dizer o seguinte, né? Eu me sinto honrado de conhecer e ter como amigo o Ribeiro, né? Que é o cara fashion aqui do Rio Grande do Sul. Tava olhando, estão pegando meu carro, eu sou direto assim, eu sou ao vivo, Ribeiro Neto. A gente fala as verdades, né? Nesse estilo home office que a gente vai se adaptando. Pedir a chave, ó, ligaram o carro. Então já fecham a porta do estúdio. E é assim. Ribeirinho, já que a gente falou ontem, vou deixar pro Caju começar falando, porque o PP vai receber uma proposta, daí não é apenas mais uma ligação, vai vir papel timbrado, vai vir proposta oficial pelo PP. E aí, Caju? Sai PP, sai Everton, sai os dois, o que tu tá analisando? Deus me livre, sair os dois, nem pensar, né? Nem pensar. Eu acredito que quem deva sair do time do Grêmio nesse momento tem que ser o Everton Cebolinha. Chegou o momento dele viver, morar lá na Europa, ou que seja em outro país aí, pelo mundo afora. Mas eu acredito que o presidente Romildo deva segurar o PP, porque ainda não é o momento ainda da saída do PP. E depois que veio esses rumores, que teve algumas sondagens, né? Eu conversei com algumas pessoas ligadas aí ao Grêmio e as informações que eu tenho aí é o seguinte: até o momento nada oficial e tem que esperar, hein? Tem que esperar, porque se vier, paciência, né? O Grêmio precisa fazer dinheiro, o Grêmio precisa de dinheiro no caixa, né? Hoje o Grêmio precisa em torno de 60 milhões de reais nos seus caixas aí para poder ficar pelo menos tranquilo nesse ano de 2020, né? Mas 15 milhões de euros, conforme estão falando, eu acho que é muito pouco por uma promessa do Grêmio, um jogador que eu vejo que está numa crescente muito boa e, sem dúvida nenhuma, ano que vem tem Olimpíadas, o PP pode estar nesse grupo dos convocados para a Olimpíada e ainda pode estar se valorizando ainda mais. Eu vejo que não é momento de vender o PP e, quem sabe, até
estar valorizando ele para ele continuar aqui no Grêmio. Marina, e para você, Marina? PP, a gente vinha na linha sucessória, né? Sai Pedro Rocha, vem Everton, sairia Everton, vem PP e depois os outros. É exatamente isso que eu ia comentar, da questão da sucessão. Eu acho que se sair os dois no momento, não tem alguém de imediato pra colocar nessa posição. E saindo o Everton, a gente tem a opção do PP. Se ele sair agora, se ele sair depois, ele sai muito mais valorizado do que se ele sair agora. E o Everton é o momento dele, porque eu tenho receio de acontecer como aconteceu com o Luan depois, né? Teve a oportunidade de sair para fora e aí não saiu e depois foi caindo e acabou ficando aqui pelo Brasil. O Grêmio não fez um dinheiro como poderia ter feito com o Luan. Então, é esse o meu receio, assim, eu acho que é o momento do Everton ir, tanto para ele quanto para o Grêmio, porque o Grêmio precisa de dinheiro em caixa, só que se vender os dois vai ficar sem opção para aquela posição. E se Everton, a gente tem o PP para utilizar. E o PP é um guri novo, tem tudo para valorizar bem mais ainda. Ô, Ribeiro, nessa questão muito se discutiu o PP sendo titular, em algumas vezes invertendo o lado e jogando ao lado na questão Everton na esquerda e o PP do lado direito. Tu acredita que isso hoje é possível no Grêmio? Porque não foi testado pelo Renato, não foi testado pela característica de recomposição defensiva do Alisson. Uhum. Eu só tenho assim, se fosse uma vida normal, eu concordaria em parte com o Caju a respeito de esperar um pouco mais pelo PP. Mas como nós não estamos vivendo uma vida normal, eu já disse aqui em outras oportunidades que hoje é mais fácil vender o PP do que vender o Everton. Por quê? Porque o Everton é um jogador de seleção brasileira, tem um status maior, é um jogador já consagrado aqui no Grêmio, e tu vender ele por um preço longe daquilo que se espera, emocionalmente seria algo complicado de tu assimilar. O PP é mais fácil porque não tem esse problema. O PP é um jogador que tem apenas um ano a menos que o Everton, já tem 23 anos, portanto, para o mercado europeu ele já está ficando velho também. É um jogador que ainda é reserva do Grêmio. Eu não acredito que ele vá pegar a seleção olímpica, porque ele já ultrapassou. Aliás, esse adiamento da Olimpíada foi nefasto para alguns jogadores. Tipo, um exemplo, PP e Matheus Henrique. Eles vão ultrapassar a idade para jogar a Olimpíada, a não ser que eles estivessem entre aqueles 3 jogadores acima dos 23 anos. Então eu não acredito que ele vá pegar a Olimpíada do PP, porque na Olimpíada tem muitos jogadores da posição dele que vão ser convocados. E ao mesmo tempo, e aí a parte mais importante, o Grêmio precisa vender. O Grêmio precisa vender. Então, como está difícil de vender o Everton, por todas as razões que nós conhecemos, o Grêmio vai vender o PP, sim. Talvez não seja o preço mais justo, talvez ele valha mais, poderia até valer um pouco mais ali adiante, mas a necessidade vai fazer o Grêmio vender o PP, porque talvez seja a única negociação possível nesse momento. Então, não tem muito o que fazer. Até nessa questão, só para complementar sobre a idade olímpica, hoje seria 23 anos, mas a FIFA vai estudar no segundo semestre aumentar a idade para 24 anos para não prejudicar as seleções, as equipes nacionais. Mas ainda hoje, dia 5/6, é até 23. Quer complementar, Ribeiro? Não, é que assim, ó, por que o PP foi pro pré-olímpico do... Porque o Rodrigo, Vinícius Júnior, tá fugindo nomes agora, mas são 4... são 4 jogadores europeus que não foram liberados. O menino do Arsenal, qual é o nome dele? Vou pegar toda a seleção aqui e a gente já vai abordando. Menino do Arsenal, tá? Então, o PP, numa convocação normal, ele nem teria sido chamado. Aliás, ele foi só chamado porque os outros foram negados pelos clubes, tá? E esses todos estão na frente dele. Só o fato do Rodrigo e do Vinícius Júnior já tapava a vaga do PP. Isso sem falar de outros jogadores. Quer dizer,
Então fica complicado para o PP ser convocado. Né? Mas ainda assim, o mais importante é que o Grêmio precisa vender. É a necessidade que vai fazer o Grêmio vender. Mas o Ju, Ribeiro, pelo bom desempenho, pelas boas atuações que o PP teve no pré-olímpico, a mídia em si, toda ela dizia que o PP era o 12º jogador da seleção pré-olímpica, né? Tu não acha que a última convocação não foi chamado, lembra? Na última convocação ele não foi chamado, só foi o Matheus Henrique. Tudo bem, mas para o pré-olímpico ele foi convocado. Jogou o pré-olímpico, teve boa atuação, foi considerado o 12º jogador daquela seleção. Ali, quem sabe, ele já não pode ter se escalado para a Olimpíada? Eu não acredito por esses nomes todos estarem na frente dele. Né? Se tu puder depois ver, eu acho que é no Arsenal que joga esse jogador também. E tem, e tem o do Ajax também lá, o David Neres. David Neres. Então, é o Martinelli que tu queres, né? Martinelli, né? Isso aí. Isso. Então, tá muito difícil do PP pegar essa vaga aí. E a última convocação foi a prova disso, né? Tanto que ele não foi chamado, porque ele é um jogador que, para o contexto da seleção, na comparação com outros nomes, é complicado. Agora, eu vou dizer o seguinte, tá? Tudo isso que nós falamos e que tu falou também pode ser aceitável, Caju. A única coisa que não está pegando aí é a necessidade do Grêmio. O Grêmio tem que vender. Tem que vender. O Grêmio precisa vender, senão... Foi o que eu falei no início ali. O Grêmio precisa vender e o Grêmio precisa em torno de 60 milhões de reais nos seus caixas, né? Então, não adianta. Vai ter que sair, né? Só que, lógico, a questão da Olimpíada... Falou. Não, eu acho só que a questão da Olimpíada, até o Everton saindo e os campeonatos fora seguindo normalmente, daqui a pouco ele tenha até mais chance de ser convocado, porque se os outros campeonatos, pelo que a gente tá vendo, tá voltando antes do Brasil, então daqui a pouco ele vai jogar mais e vai daí sim firmar a convocação para a Olimpíada, né? Eu acho que a questão da Olimpíada indifere dele estar no Grêmio ou não. A questão dele sair agora é justamente isso, a questão de caixa e ter a habilidade de vender um pouco mais fácil do que o Everton. Mas daqui a pouco, se ele ficasse, seria um pouco mais valorizado ou não também. A gente não sabe como que vai seguir a sequência de campeonatos aqui no Brasil, né? Daqui a pouco os jogadores do Brasil vão todos ser prejudicados, até os melhores, porque não vai jogar normalmente agora esse ano, né? E até para deixar um ponto muito importante sobre a função do PP, o Ribeiro Neto, o PP é da mesma posição do Neymar também, né? Então a questão, o Neymar seria convocado para as Olimpíadas porque é desejo do Neymar buscar o bicampeonato. Então, além de todos esses outros jogadores, o Martinelli, o Rodrigo Vinícius Júnior, que não estão, pode entrar o Neymar, pode entrar o Bruno Henrique, jogadores que ocupam o mesmo espaço de campo. Então o próprio Everton. O próprio Everton pode entrar também. Eu não tinha me ligado nisso, mas é verdade. Mas, Marina, saiu valorizado do pré-olímpico o PP, é indiscutível isso. E por isso que o valor dele já está em 15 milhões de euros. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que o pré-olímpico foi decisivo, assim, pro passe do PP aumentar, e também por causa do que ele demonstra no Grêmio, né? Se precisar dele, ele tá ali, como tu mesmo falou, até na inversão de lado, né? Esses tempos eu tava debatendo com algumas amigas minhas sobre a questão se ele ocuparia o espaço do Everton ou do Alisson, né, pela questão de qual lado ele jogaria, né? Então tem tudo isso, assim, ele não é específico para um lado, ele já foi usado nos dois, então isso valoriza ainda mais, né? Marina, tu já falou das amigas, já dá um resumo pro pessoal para não deixar pro final do programa de como que tá o movimento feminino do Grêmio também, né? Tu que faz parte, uma luta muito grande. Então, a parte feminina do Grêmio, tanto em torcida quanto em atletas, né, também tá bem movimentado. Tem alguns movimentos femininos do Grêmio fazendo algumas ações sociais por aí, as gurias gremistas fazendo em Porto Alegre, distribuindo
refeição para os moradores de rua, também teve o drive-thru solidário em Canoas, então a torcida está se movimentando da maneira que dá, né? E as jogadoras treinando em casa com a preparação física, então assim, parou o esporte dentro e de campo, né? Mas fora ele continua atuando de diversas maneiras e acho isso muito importante também. Esses tempos a gente falou sobre a questão de manter a associação do Grêmio, quem pode manter, né? Eu inclusive participei do vídeo institucional, porque a gente tem que fortalecer o futebol da maneira que dá. Então, assim, os movimentos em si, como eles já faziam essas ações antes, continua acontecendo, e aí não dá para parar, né? Até a hora que o futebol voltar em campo e aí tudo voltar ao normal. Ô, Caju, a gente debateu muito aqui, o Ribeiro Neto também, João Gairo, Otávio, sempre participando conosco, sobre os movimentos de marketing de Grêmio e de Internacional. A gente fez uma comparação com o Magnus Futsal, time de Sorocaba, lá em São Paulo, e também com o Bahia, uma campanha de marketing colocando, a gente não vai ter as fotos e os vídeos aqui na tela, mas na questão lá tem sorteio de carro, tem questão de participar do treinamento com os jogadores na temporada do ano que vem, ganhar camisas, na participação em todos os jogos em casa, tem refrigerante, cerveja, cachorro-quente, tudo de uma maneira free, se tiver com a mensalidade em dia, características de marketing e não apenas uma camisa como recompensa ou um desconto de 10%, porque em alguns planos seria aproximadamente R$10. Tu acha que está faltando um pouco? Não digo só do Grêmio, mas do Rio Grande do Sul se adaptar mais, incentivar mais? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns para a direção do Bahia, né? O Bahia que está tendo uma parte administrativa muito boa, eles vêm fazendo um trabalho muito bom lá. E se tratando de marketing, o marketing do Bahia está de parabéns também, porque fizeram um baita trabalho, tá? Nessa pandemia, os jogadores fazendo vídeos, jogadores dando atenção aos torcedores, tá? Fazendo lives. E isso aí é uma coisa que eu vejo que o torcedor está muito carente, porque hoje o jogador de futebol ele é um popstar, ele está lá dentro daquela redoma de vidro dele lá, e o torcedor, que é fundamental para o seu clube, ele não tem mais acesso ao torcedor, aliás, ao jogador de futebol. Hoje a gente não vê mais um jogador de futebol numa loja, por exemplo, da Grêmio Mania, lá na Arena, dando autógrafos num dia específico. Tu não vê mais nada disso. Então eu acho que ali a parte de marketing do Bahia foi muito feliz e deu um banho de bola nos demais clubes aí do Brasil. E se tratando... Olha aqui que o Bahia fez. Olha aqui que o Bahia fez. Vê se mostra aqui. Hoje. Eu pego na tela e jogo aqui. Me manda que eu coloco aqui na tela. É o LinkedIn do Bahia. Sabe o que é isso? O Bahia... A gente teve algumas casuais, espontâneas de algumas pessoas, tipo usar o seu espaço da rede social para divulgar trabalhos. Pois o Bahia pegou agora, fez um LinkedIn e fez com que as pessoas colocassem os seus currículos, né, as suas necessidades, para que as pessoas tomassem conhecimento, né, e tenham oportunidades de emprego. Olha que coisa linda isso aí, tá? Então, um verdadeiro LinkedIn do Bahia. Então, o Bahia demonstra... Porque isso não é inventar a roda. Isso aí o Bahia tem feito de coisas simples e às vezes algumas óbvias, né? A sua rotina dentro do marketing. O que é isso? E outra que custa pensar... zero pro clube. Claro, é ter a empatia. Eu até coloquei um post na minha página ontem, é exatamente o que eu falo. Sócio de Grêmio Internacional tem que ser tratado como cliente. No momento que ele for tratado como cliente, vai acabar essa coisa de botar pires, passar o pires na mão, entendeu? Não, tu tem que dar contrapartida, tu tem que ter ações de contrapartida e coisas muito simples, tu tem que usar o teu grupo de jogadores, que como disse o Caju, são popstars, são os famosos, são as referências, usar eles em benefício do clube, eles são funcionários do clube, entendeu?
Marina, mas tem um distanciamento muito grande, né? Tem, é. Vejo assim, o Bahia ele cresceu muito nos últimos anos em questão de marketing, não só agora que tá todo mundo em casa e é isso que mantém a ligação do clube com a torcida, mas em diversos outros momentos o Bahia se posicionou de uma maneira muito legal, que todo mundo aplaudiu de pé, e eu acho que boas ações não tem por que não ser copiadas, porque na verdade não é uma cópia, é um espelho, né? Tu te inspira em algo bom que foi feito. Eu acho que a dupla Grenal tem feito algumas coisas sim, não dá para negar, tanto o Grêmio quanto o Inter, mas parece que ainda falta mais, como foi falado, da questão da empatia, entender o momento que o torcedor está vivendo em casa e levar mais esse lado emocional, levar a questão dos jogadores, enfim, para manter mais esse vínculo, porque eu vejo algumas pessoas que já estavam desanimadas com o futebol, desanimando ainda mais agora. Eu acho que é essa pessoas que os clubes têm que trazer mais para perto de novo, né? E essas ações que o Bahia está fazendo, tem muitas que nem custam nada para o clube, claro, os sorteios que eles vão fazer e os descontos vai acarretar em alguns custos, mas a questão desse LinkedIn é zero, eles fizeram um post e as pessoas colocam embaixo um emprego que estão precisando e pode ajudar muita gente, porque as redes sociais hoje são uma ferramenta muito forte para isso, né? Então, assim, por já ter essa intimidade com a comunicação, com o marketing, jornalismo e tal, eu acabo percebendo muito essa diferença dos clubes grandes para os clubes um pouco menores, que os clubes um pouco menores têm tido uma atenção maior com os seus torcedores do que os clubes grandes. A gente até falando em alguns jogadores, né, que tem essa empatia com o público. Hoje pela manhã o Fred, que saiu de BH de bicicleta, chegou ao Rio de Janeiro, recebeu a camisa do Fluminense, doações de toneladas de alimento a cada quilômetro percorrido de bicicleta, nas questões de cada município que ele ia parando, ele ia passando uma empatia de parar, tirar foto, conversar, saber como estava a população. Mas isso é o Fred. Colocaria na mão jogadores que param hoje no trânsito para conversar com o torcedor, com uma pessoa em si, não digo um torcedor, mas uma pessoa, como é que está a cidade, precisam de algo, o que a gente pode fazer? Porque os jogadores, assim como o Bahia tem uma potência na rede social, os jogadores também, com 500, 1 milhão de seguidores, um pequeno ato poderia mudar muitas vidas, Ribeiro. Com certeza, com certeza. Essa parte está muito bonita. E aprovado, apoiado. Só falta agora jogar bola. Não, mas já jogou. O cara já jogou Copa. Quer dizer, ele foi até a Copa, né? Porque jogar na Copa, coitado. Ô, Caju, queria um Fred no Grêmio aí ou não? Tu queria um Fred no Grêmio ou não? Eu vou passar essa aí, viu? Eu vou deixar ele continuar pedalando aí. Ele já pedalou 5 dias até o Rio de Janeiro. Imagina se ele tiver que voltar lá do Rio pedalando até aqui o Rio Grande do Sul. Deixa ele por lá, viu? Quero informar ao Caju. O Caju, o Cruzeiro liberou o Edilson e o Robinho hoje, viu? Estão aí à disposição. O problema todo é que hoje nós temos 2 laterais já, né? Nós temos o Ferraz, nós temos aí o Orejuela. O Léo Gomes, que está voltando aí daqui uns dias também a treinar. Tem o Orejuela também, que também já está à disposição. Então, nós temos hoje 3 laterais, né? Então, eu vejo que não tem necessidade no Grêmio. Mas eu vou dizer assim, ó, sempre é bom ter um jogador estilo Edilson no meio dos Santinhos, né? Ô, Marina, e na lateral esquerda, tá preocupada a saída com o Caio Henrique? Agora fica só o Bruno Cortez. Esses dias rolou uma discussão bem séria quanto a isso, né? Porque quando o Caio Henrique veio, eu era defensora de que ele tinha que tirar a titularidade do Cortez. Eu já tava meio cansada, assim, com o Cortez. Mas, ao mesmo tempo, o Cortez é um cara de confiança do Renato. Então, são 2 estilos diferentes, né? E agora, com o Caio Henrique saindo, sem praticamente ter jogado, a gente tem o lateral, que é o Cortez, mas a gente precisa de reserva para aquele lado, porque daqui a pouco lesiona,
sei lá, de ritmo de jogo, a gente precisa ter outra opção. E para mim o Caio Henrique era uma ótima opção. Então eu fiquei bem chateada assim com ele ter que voltar. Claro que a gente imaginava que isso ia acontecer por questão de contrato, mas quando ele veio, eu era defensora de que ele pegaria a titularidade no lugar do Cortez. Algumas pessoas não concordam, justamente pela questão que eu falei da confiança que o Renato tem no Cortez, mas é isso, assim, acho que agora o Grêmio vai ter que ir em busca de reforçar a lateral do outro lado. O Ribeiro Sabe que Neto, o Edilson, desculpa. A China decidiu que os jogadores estrangeiros só vão voltar a jogar na China, que está voltando agora o seu futebol no ano que vem. Então, tu pode ter certeza que vai ter algum clube maluco aí contratando jogadores chineses até o final do ano, viu? Pode ter certeza. Te garanto Oscar, isso também. Roger Guedes. Torcida do Inter já está sonhando, né? E dinheiro? Não tem. Ô, Ribeiro, falando em dinheiro, tá? Salário do Edilson e um pouquinho do Robinho. O Robinho ganha em torno de 450 mil reais lá no Cruzeiro. Ganhava, no caso, né? Por 150, tu traz ele? Não. Vale a pena? O Grêmio tem que pagar os jogadores que tem. Gente do céu, como é que uma direção vai chegar para o seu grupo de jogadores? Neste momento que está negociando redução salarial, está negociando transferência de pagamento de direito de imagem para o próximo ano. Como é que eles vão chegar para o grupo e dizer, tudo bem, nós vamos fazer isso, mas nós contratamos o fulano de tal para ganhar. Não perde o grupo, não vai, ninguém vai fazer isso. Só muito irresponsável. Fala, Caju. Eticamente não é indicado fazer isso aí, né? Porque é errado, né? E outra, o Robinho não tem espaço no time do Grêmio hoje, na minha visão, né? Eu acho que o Grêmio, no momento, não precisa pensar em outras posições, assim, porque o time está bem reforçado e, como a gente comentou antes, a questão agora é vender, não é ficar trazendo jogador sem também ter campeonato, né? Vai ficar trazendo jogador para ficar só treinando. E aí racha grupo e depois quando precisar voltar, tu não tem aquele entrosamento que precisaria ter em campo, né? Então eu não vejo sentido algum em o Grêmio trazer algum jogador agora que não seja alguma posição que realmente esteja com deficiência. Nesta questão Grêmio, China e Roger Guedes, só para complementar, o Roger Guedes, ele que foi sondado aqui também pelo Tricolor na temporada passada, ele surgiu, teve passagens aqui no Rio Grande do Sul, eu acompanhei muito a crescente dele no Sub-17, Sub-20 do Criciúma, e quando o Petkovic era treinador do Criciúma, o Pet mandou o Roger Guedes descer de novo por conta do comportamento dele dentro de campo e nos vestiários também. Era um garoto muito explosivo. E foi se adaptando, foi moldando, e depois de uma semifinal de campeonato catarinense sub-20, o Roger Guedes destruiu o jogo, o Pet foi obrigado a tirar ele, e daí que ele teve explosão nacional e foi lá para BH. E daí a China levou depois, obviamente, outros clubes. Mas, Caju, pode complementar aí. Uma coisa eu vejo assim que é muito importante, né? Apesar de todas essas dificuldades que os clubes estão passando, mas eu vejo que o Grêmio precisa contratar algumas peças que são fundamentais para o time do Grêmio. Hoje, por exemplo, lateral. Na lateral esquerda nós temos hoje o Cortez e tem esse garoto que está subindo da base. Aliás, acabou sendo integrado ao time profissional do Grêmio, né? E ele precisa mostrar também que tem talento e que tem futebol para estar sendo reserva do Cortez. Mas isso aí, com o tempo, agora a gente vai ver se ele vai ter essa condição de ser reserva ou até mesmo titular na posição de lateral. Mas o Grêmio precisa buscar urgentemente um meia armador, porque nós não temos reserva para o Jean-Pierre e nós também não temos reserva para o ataque, para o camisa 9. Diego Souza hoje, se machucar ou ser suspenso por cartão, nós não temos um atacante à altura ou até mesmo um jogador que venha suprir essa necessidade, porque o Luciano, ele joga pelas pontas, ele não é um 9. Então eu vejo que o Grêmio tem que contratar um 9, ou que seja titular, ou que seja um reserva imediato do Diego Souza.
Marina, para você, Diego Souza, tudo mais, tu colocaria o André de novo? Daria uma chance para André? Não, não. Não, o André eu acho que é sem chance mais no Grêmio, não. Não sei nem por que ele voltou a treinar. Eu sei que é complicado para o Grêmio se livrar, assim, de um jogador, mas não adianta. Ele ficou por muito tempo, o Renato dando chance. E se for, então, para a gente investir nisso, de ter. Porque, na verdade, assim, eu apesar de não comentar tanta questão de técnica, eu não sou muito adepta do Grêmio. Tem que jogar com um 9 lá na frente. Porque até então, o último que a gente teve jogador bom, na minha opinião, nessa posição foi o Barros, lá em 2017. Então, depois daquilo, o Grêmio nunca precisou especificamente daquele jogador lá na frente. Então eu acho que, bom, não tem o André, tem o Diego Souza agora, ok, eu concordo também de repente contratar alguém para essa posição, para, né, ser reserva, enfim, para revezar ali, mas eu acho o André sem chance. Assim que o Grêmio conseguir, tem que se livrar dele, eu particularmente não gosto. Só respondendo aqui o Daniel Tirello, só um segundinho, Caju. Já foi dito, o Daniel mandou aqui, já foi dito que nas Olimpíadas o ano limite será 24 anos para o futebol. Sim, Daniel, já foi dito, mas não foi homologado. Então, enquanto não está lá assinado, carimbado, não está valendo. Brasil, a gente tem que começar a se adaptar com isso. Só pode seguir dali, né? Hoje não segue, mas deveria. Fala, Caju. Só para. Eu gostaria de dizer que eu vou discordar com a Marina. Eu acho que o André merece sim receber uma nova chance. Mas em mais, Caju? Não. Vamos seguindo. Gente, Vogel, conectividade é o que nos une, é Vogel. E também CERS, há mais de 50 anos sendo referência em estágio de aprendizagem. Acesse aí www.ciers.org.br e fique por dentro de todas as novidades do CIERS. Já voltamos com o RDC Esporte. Fica aí. RDC Esporte. Oferecimento CIERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. RDC Esporte. Oferecimento CIERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Está de volta o RDC Esporte aqui na RDC TV. Vamos juntos até a 1h da tarde, quando passamos o bastão para o Bairrista Futebol Clube, com o Benfica, Júnior Maicá, Fabiano Baldasso e toda a equipe do Bairrista. Ribeiro Neto, Marin Stout e Caju estão conosco hoje. Ribeiro Neto sempre conosco, né? Falando as verdades da vida, as verdades da bola. Ribeirinho, mais 12 minutos de programa, 14 minutos de programa. Queria saber de ti uma questão muito envolvente. Tu não está acompanhando o futebol europeu, mas tu acha que a volta do futebol europeu facilita um pouquinho a retomada do futebol gaúcho? Não, eu acho que o fato da Europa, o continente europeu, estar aos poucos retomando a sua normalidade, ela vai ser referência para todo mundo, né? A China voltou, agora a Europa, e a tendência seguindo, né, o caminho do vírus, é que no máximo 2 meses a gente esteja também, né, com a nossa vida normal. E isso é muito legal. Agora, se isso é o tempo necessário para terminar as mais variadas competições que nós temos aqui, é uma outra coisa, né? O gauchão só na minha opinião, um ponto de interrogação por uma teimosia, né?
Mas o que eu vou fazer? Então, eles que decidam lá. Acho que vai ser disputado por times juvenis do interior, né? E Inter e Grêmio vão acabar se degladiando, porque o Caxias vai acabar também sendo prejudicado em razão disso aí, né? Mas, enfim, vamos ver quem é que vai decidir com o Caxias. Marina, e para você, até essa questão de times de categoria de base, times sub-20 que vão atuar no Campeonato Gaúcho, tem que retomar porque Grêmio e Inter tem a chance de ter o título do ano. Essa é a tendência aqui do RDC Sport. Para você também? Olha, a minha opinião, desde sempre, quando começou esse debate de volta gauchão ou não volta, a minha opinião era de que não voltasse. Porque senão a gente não vai ter calendário para as outras competições. Claro que a gente precisa pensar nos clubes de interior, né, que acabam tendo um contrato reduzido com seus atletas apenas para disputa dos campeonatos que jogam. Então, na minha visão, o ideal seria finalizar como ficou, né? O Caxias já ganhou o primeiro turno, dá o título para o Caxias, não rebaixa ninguém, nem sobe ninguém, deixa assim como estava. E retoma no ano que vem normalmente. Porque Grêmio e Inter vão ter outras competições, né? Não sei como que vai ser retomado, mas provavelmente Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, esses campeonatos maiores vão retomar de alguma maneira. Então, para não prejudicar os clubes de interior, não rebaixa nem sobe ninguém, mas dá o título para o Caxias, que foi o campeão do primeiro turno, e segue o baile, porque, na verdade, o Campeonato Gaúcho, eu acho que ele vai só mais atrapalhar o resto do calendário do que realmente servir para alguma coisa. Justamente por isso, porque os clubes vão botar outros atletas para jogar, não vai ser time profissional. Grêmio e Inter também não vão focar no Gauchão se tiver que disputar os outros campeonatos junto. E aí jogar de 3 em 3 dias, enfim, vai ser complicado, não adianta. O Gauchão vai ser o campeonato que vai ser escanteado pela maioria dos clubes. Então, eu se fosse presidente da federação, faria isso, né? Caju, vai cair o nível técnico e o Grêmio vai usar muita transição também, né? É isso aí, o Grêmio vai ter que usar o time de transição, porque vai ser várias competições agora, vários jogos, né? Libertadores da América, se voltar, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Então, vai ser bastante recheado de jogos aí pro torcedor. O Grêmio, com certeza, vai dar oportunidade para a gurizada aí jogar esse Campeonato Gaúcho. Mas uma coisa é certa, eu no início também era a favor de que desse o título pro Caxias. E com o passar do tempo, escutando algumas análises, eu cheguei à seguinte conclusão, que o gauchão realmente tem que voltar, porque os times do interior dependem muito desses jogos, né? Depende das verbas, das bilheterias, e com o passar do tempo, o torcedor vai começar a voltar para o gauchão. E uma coisa é certa, o primeiro título, tu disse que vai ser escasso, pode ser o único título da dupla Grenal. Eu vou discordar de ti, Gui, porque eu acho que o gauchão vai ser o primeiro título do Grêmio em 2020. E depois nós vamos ver, porque o Grêmio vai conseguir aí também buscar aí mais um título de expressão aí no ano de 2020. Tomara. Eu só acho complicada a questão das bilheterias, porque acho difícil quando retomar com público. Porque é assim que foi retomado lá fora, foi de portões fechados. Então, como os clubes eles têm um tempo de contrato com os seus jogadores, esses clubes de interior, eles vão ter que dar um jeito de como jogar, estender contrato, ou enfim. E aí, não sei nem se a folha salarial eles conseguem pagar na bilheteria, porque aí vai ter o retorno apenas do campeonato e a bilheteria não vai abrir. Eu acho difícil, não sei, pode ser que eu esteja errado e o gauchão volte normalmente, com o público e tudo, mas eu acho difícil que se for voltar nos próximos meses, ali julho, agosto, volte com portões abertos. Provavelmente vai ser de portões fechados. E aí isso vai prejudicar ainda mais os clubes de interior, porque eles vão ter que investir abrindo estádio com a equipe técnica, com os jogadores, tudo, mas não vão ter retorno para pagar tudo isso. Então, esse é o meu maior impasse, assim.
Claro que seria bom voltar e teria mais uma competição para a gente acompanhar e para também ver Grêmio e Inter jogar com os seus jogadores de transição ou de base, mas eu fico pensando nesse empecilho da questão dos clubes do interior, se volta com portões fechados não vai ter renda de bilheteria, né? É uma grande dificuldade, a gente abordou aqui também. A questão, vamos dizer, o próprio esportivo, né, que teria o Internacional lá em Bento. Poxa, um jogo para fazer dinheiro, fazer caixa, pagar folha salarial, mas agora jogando lá o Internacional não vai ter ninguém. Uma renda que poderia ser de 200 mil reais, vamos colocar assim. Poxa, para um clube do interior, salva o semestre, Caju. Isso aí é verdade, vai ter que salvar o semestre. Até aproveitar aqui e falar que o Grêmio renovou os contratos do goleiro Vinícius Machado, né? Que esse aí está subindo para o time de transição, e também do lateral direito Felipe, também renovou o contrato com o Grêmio, ambos até 2021, final de 2021, e são reforços aí para o time de transição do Grêmio. E agora é contar, né? Até ali a respeito do Gauchão eu meio que me expressei mal, porque eu disse através de bilheterias, né? O Gauchão com certeza vai ser com portões fechados, né? Porque restam poucos jogos, então com certeza vai ser com portões fechados. Mas eu acredito que o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, aos poucos, vai começar a ser com um público, mas um público reduzido. Acredito que deva ser adotado aquele sistema de 1/3 da capacidade do estádio e vai liberando aos poucos, até porque 100% do estádio eu acredito que só em 2021. 2020 eu acho que não volta a capacidade máxima de público nos estádios. Ô Ribeiro, tu lembra desse Felipe jogando lateral? Lembro e não sei, cara. Eu acho que já passou, né? Dele. Eu também. Né, da possibilidade. Se fala muito no Wanderson, né? Wanderson, que estava na Copinha, que tem 18 anos, e esse jogador seria um jogador que estaria sendo visto assim, com bons olhos pelo Renato. Aliás, vários jogadores da Copinha. Então eu acho assim, né, que o Felipe ele não vai rolar, não sei, é o que me parece assim. O Vinícius Machado é uma linha sucessória de goleiros também, né, Caju? Porque o Grêmio na base tem bons goleiros. O Felipe é uma exceção, né? O Felipe Mediolaro, esse sobrenome que sempre confunde a gente, mas ele tá para ser vendido agora porque é o quinto, tá para transição, não vai mais jogar no tricolor. É complicado, ficou bem complicado pelo Felipe. Até hoje saiu uma nota aí que ele foi pro time voltou pro time de transição porque ele voltou das férias acima do peso, né? E eu vejo que é uma briga bastante complicada, porque hoje, se eu faço parte da direção, o goleiro imediato, reserva imediato do Vanderlei, para mim seria o Breno, né? Eu até já chegou o momento de dar a oportunidade para o Paulo Vitor procurar um outro clube agora para 2021. O Júlio César acaba o contrato, já vai estar liberado. E a oportunidade, eu vejo que o goleiro do Grêmio para 2022, com certeza vai ser o goleiro Breno, que é um bom goleiro, tem boa estatura. A única diferença do Breno pro Felipe é que o Breno não é marqueteiro e não teve um padrinho como o Tafarel, que foi lá e fez um grande elogio, né? Mas eu vejo que o Breno aí vai ser o futuro goleiro camisa 1 do Grêmio. E até se tratando ali a respeito do lateral, eu pergunto para o Ribeiro, que é um cara que tem bastante experiência. Ribeiro, essa renovação de contrato que o Grêmio fez agora com esse lateral aí, não seria mais por estar, por exemplo, a não perder o atleta e dar uma rodagem para ele agora nesse período de gauchão e estar negociando ele para o futuro agora, para 2021? Mas isso o Grêmio está fazendo isso com o próprio Diego Rosa, com o Pedro Lucas, com o Elias, com o Fabrício, fez com o Rildo. O Grêmio está estendendo o contrato dos jogadores o Elias por uma preservação, né? E vou dizer mais, tá?
Eu ainda acho que o Grêmio se vendeu o PP, eu acho que ele ainda chama o Ferreirinha para conversar, viu? Eu acredito sim. Não, mas, Caju, nessa questão, claro que mostra o interesse, né? O empresário do Ferreirinha tá sempre nas mídias, soltando notas, soltando palavras, incomodando um pouquinho a diretoria do Grêmio. E ele teve no caso do TT, né? O TT que saiu do Grêmio, foi para a Europa e explodiu jogando Champions, jogando UEFA. E agora ele chega no Grêmio e fala: olha, vocês já perderam o TT. Querem perder o Ferreira também? O Grêmio perdendo o PP e perdendo o Everton, não pode deixar escapar o Ferreirinha. Ah, o Ferreirinha já tem uma certa idade. Ok, tem uma certa idade sim, só que não pode largar, porque o outro reserva imediato é o Léo Chu, que nem em Porto Alegre está atuando. O Jonathan Robert também não está aqui, está lá em BH, não tem uma linha sucessória. O Grêmio teria que apostar no Luciano na posição, e daí eu acho complicado, Marina. Eu concordo completamente contigo, assim, eu não gosto do jeito que está sendo lidada essa situação do Ferreirinha, óbvio que tem muito dedo do empresário, justamente por isso que tu comentou, dele já ter feito isso na época do TT, mas é bem isso, assim, se o Grêmio acaba vendendo PP, vai botar quem no lugar? Os outros jogadores que seriam sucessores no Grêmio não estão aqui no momento, então não tem como ser de imediato, né? Então a opção seria o Ferreirinha. E acho que o Grêmio trabalha muito bem essas questões de base, claro, esses pequenos detalhes de exceção, assim, que são poucos jogadores que acaba dando problema, o Grêmio sempre consegue subir muito bem os seus jogadores e aproveitar eles de maneira com que renda pro clube dentro de campo, mas também depois na venda renda um bom dinheiro para os cofres do clube, né? Então é isso que eu vejo. Assim, eu acredito que sim, o Grêmio vai tentar ainda negociar com o Ferreirinha caso seja efetivada a venda de Everton, PP. Caju, considerações finais e desde já o meu muito obrigado pela sua participação. Conte conosco e volte sempre. Muito obrigado. E só para falar a respeito do Ferreirinha, viu? Eu acho que se o Grêmio renovar com ele, tiver um acerto com ele, vai ser para vender o atleta, porque na minha visão de torcedor, não existe clima nenhum entre empresário e jogador permanecer aqui no Grêmio, na minha humilde opinião. E quero agradecer aí a oportunidade de estar participando aqui do programa aí com vocês aí, tá? E lógico, vou fazer meu marketing pessoal aí. Sigam lá o @Caju Tricolor, todas as informações do nosso Imortal Tricolor no Instagram e também no YouTube. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, aqueles tal do 011 ligando aqui também, Ribeiro. Daqui a pouco dá uma oscilada aqui na minha conexão, mas que bom que não deu. Vai acontecendo, a gente recebe ligação e vai caindo a tela. Olha, eu vou fazer também um pedido de desculpas oficial aqui para a Geórgia. Tá jogando no futsal italiano. Tô enrolando muito para ir ver ela, mas semana que vem a gente se encontra. Mais de 365 dias sem ver. Tô enrolando tanta Geórgia da mesma maneira que a Marina me enrolou, a nova youtuber. Pode fazer o marketing também, Marina? Porque tá muito bom o seu canal. Começou na semana passada, estou equivocado? Postei 2 vezes, né? 2 semanas já nos domingos. Tu sabe que não é enrolão, é sempre um prazer estar aqui. Como eu falei no início, eu gosto muito de participar dos programas da RDC, principalmente contigo. A gente sempre gera um debate muito bacana e eu sempre fico muito feliz de participar. É uma parceria muito legal que eu gosto de manter. Agora, como a gente está em casa, os horários acabam ficando tudo enrolado. Faz um pouco de home office, um pouco de coisa pessoal e vai misturando, e aí às vezes a gente se enrola um pouco no tempo, mas é sempre muito bom participar. Aproveitando também então o marketing pessoal para falar 2 coisinhas, o canal do YouTube que o Gui comentou, que eu comecei faz umas 2 semanas. Vou falar bastante sobre futebol, sobre Grêmio, sobre comunicação também e alguns outros assuntos variados, não vai ser focado só no futebol, mas vai ser o que mais vai ter de conteúdo lá, com certeza, porque é o que eu mais gosto de falar. E também para o pessoal que gosta de acompanhar o futebol feminino do Grêmio, eu tenho o Grêmio Futebol Feminino nas redes sociais, onde eu tento colocar agora, na quarentena tá um pouco complicado, porque as meninas estão só treinando em casa, então não tem muita notícia, mas a gente procura divulgar bastante a equipe feminina do Grêmio, e aí quem quiser dar essa força é só seguir lá, e mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Valeu, Marina. Ribeiro Neto, claro que tu vai fechar.
a nossa sexta-feira falando da série. Já vi todo o The Last Kingdom, tá? E agora vou dar um tempo, porque ninguém me aguenta mais na frente da televisão. Beijo, bom final de semana, tchau, até segunda. Gente, para você aí de casa, o meu muito obrigado. E lembre-se, Vogel, conectividade é o que nos une. E também CERS, há mais de 50 anos, sendo referência em estágio e aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, você tem Bairrista Futebol Clube, às 2h da tarde, Portal RDC com Cláudio Andrade. Eu, Guilherme Paz, volto ao lado do Guilherme Macalossi e da Melanie Rupental, às 10h15 da noite, para o último Plantão RDC Coronavírus. Já na segunda-feira, Cruzando as Conversas está de volta aqui neste estúdio que eu estou ocupando hoje. Tchau! RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une.